Bom, vamos lá. O que são chakras? Centros energéticos. A palavra chakra, ela vem do sânscrito, da velha Índia, significando rodas de luz. Na verdade, para entender chakras, precisamos compreender o que são bioenergias. E é claro, na natureza, tudo é energia em graus variados de condensação. Isso, inclusive, é um conceito da física moderna. Matéria é energia condensada e energia matéria em estado radiante, ou seja, desde a luz mais sutil até a pedra mais densa, tudo são formas de energia, enquanto que a pedra é energia condensada, a luz é uma energia sutilizada, mas tudo é energia, só mudando o grau de condensação. Então, outrora, quando alguém falava do corpo espiritual, o corpo psíquico, só se referia a ele como corpo energético. Hoje nós sabemos que até o corpo humano também é energia, porque matéria é energia condensada. Uma pedra é um campo energético condensado, uma planta, um animal, um ser humano, um espírito, todas as coisas, formas de energia, oriundas, é claro, de uma causa primária, não há efeito sem causa. E o que acontece? Essas energias entram em nossos corpos por três áreas distintas. O topo da cabeça, por onde descem as energias celestes, Sol, estrela, a energia aérea, tudo que vem de cima, mais sutil, entra pelo alto da cabeça, chakra coronário, vem até a altura do nosso peito, e o que acontece? Nossos pés estão colados na terra, então sobe uma energia mais densa da terra, entra pelos chakras dos pés, flui pelas pernas até a altura do períneo e sobe até a base da coluna, onde essa energia entra pelo chakra básico, sobe também pela coluna, chegando também na altura do coração. Então, nós teríamos dois fluxos básicos se encontrando na mesma área cardiorrespiratória. Por quê? Tudo que chega no coração viaja pela corrente sanguínea para todo o corpo. Então, uma energia que desceu e uma que subiu, ambas se encontram na área cardiorrespiratória e daí, pela circulação do sangue, se propagam para todo o corpo. Os antigos hindus, filosoficamente, falavam o seguinte: meu pai é o espaço, minha mãe é a terra, e ambos se casam no salão secreto do meu coração. Além das energias celestes e terrestres, também respiramos, temos as energias do meio ambiente, que ao respirarmos, vão também para a área cardiorrespiratória. Então, nós temos três fluxos: céu, terra e a respiração. Esses três fluxos interagindo e se mesclando no chakra cardiorrespiratório, essas energias se propagam, então, por todo o corpo, viajando pelo sangue, exalando pelos poros, formando um campo de luz em volta do corpo humano, que os antigos latinos chamaram de aura, que é uma palavra que significa sopro de ar. Por quê? Uma pessoa pode ficar 5 minutos sem respirar, 5 dias sem comer, ela sobrevive, mas 5 minutos sem respirar, ela morre. Então, é claro que a principal entrada de energia é pela respiração, o sopro vital, o sopro da vida. Daí, em latim, sopro de ar para a aura. A-U-R-A. Aura do latim, sopro de ar. Por uma questão de confusão, muitas pessoas, às vezes, chamam de áurea. Não, aura. A-U-R-A do latim, sopro de ar. Em grego, é chamada de psicosfera, uma esfera psíquica, energética, em volta do corpo humano. Então, essas energias trazem a vida para o nosso corpo. E também, para ficar de conhecimento de todos, na Grécia Antiga, criou-se a expressão energia, significando movimento, atividade, obra do verbo obrar. Coloca energia, a pessoa se mexe. Tira energia, ela para. Coloca energia, ela se mexe. O que se mexe está vivo. Então, algo que se mexe tem uma energia que faz a pessoa se locomover. Daí você fala obra, do verbo obrar, trabalhar. E por que você obra? Porque você tem movimento. Por que tem movimento? Porque tem uma energia que te traz a vida e faz você se mexer. Daí, energia, expressão do grego. Acontece que, ao longo dos séculos, dependendo da época e da cultura vigente, foram surgindo nomes diferentes, o que é natural. Então, na Índia, essa força vital foi chamada de prana, a tradução literal, sopro vital. Na China, foi chamada de Qi, a força vital. No Japão, Ki, também força vital. Na própria Europa,
força vital ou fluido vital. Daí vem a expressão fluidificar. Assim como da energia vem a expressão energizar. Assim como da expressão prana surge a expressão derivada pranificar. Daí você fala de cura prânica, né? Também o Paracelso, grande alquimista do século XVI, grande iniciado, cunhou a expressão luz astral. Expressão astral do latim astrum, significa estrelado, aquilo que não é da Terra. Ou seja, para o Paracelso, aquilo que é oriundo da Terra como corpo físico é terrestre. Logo, aquilo que não é oriundo da Terra veio do astral, das estrelas ou do extrafísico. E é óbvio, qualquer um de nós, sendo espíritos encarnados na matéria, antes de estarmos no corpo, somos consciências espirituais em essência extrafísicas. Nós não somos terrestres, nós estamos terrestres e humanos no momento incorporados ao corpo físico para a vivência humana natural. Mas nós viemos de outros planos, então terrestre é o corpo. Então, Paracelso, já no século XVI, falava de uma luz astral, né? Ou seja, uma energia que não é da Terra, é estelar, é universal, é espiritual, é extrafísica, é a origem, né? E, inclusive, daí surgiram termos derivados, plano astral, corpo astral, projeção astral, viagem astral e tantas coisas relacionadas à expressão astral, que hoje em dia são mais conhecidas dentro da área da astrologia, uma área linda também, mas a palavra astral ela é genérica para algo que não é aqui da Terra, como corpo físico. Então, falando de energia, essa aura em torno do corpo humano, ela é toda cheia de pontinhos por onde as energias entram e saem. Então, para facilitar, vamos fazer uma analogia. A nossa pele, aqui a pele do meu braço, é cheia de poros. Então, a nossa pele, ela não é fixada, ela é toda furadinha, para que haja troca com o meio. E para que servem os poros? Para desintoxicação de toxinas de dentro do organismo, pelo suor para fora, para desintoxicar o sistema. Mas também servem para trocar, respirar, trocar com ar. Por isso a importância do banho diário, esfregando para manter os poros abertos e uma relação boa com o meio ambiente externo e interno. Então, como a nossa aura... Jefferson, empresta aqui sua mão. Vamos lá. Aqui o braço do Jefferson. Então, imagina a camada da aura em torno, envolvendo um campo de luz. Se esse campo de luz penetra a pele, que é toda furadinha, toda cheia de poros, é claro que esse campo de luz não é fixo, ele é todo furadinho também, concomitante a cada poro. Para cada poro na pele do Jefferson, teríamos uma contraparte na aura, um contraporo, um paraporo, né? São esses pontos que os antigos hindus chamaram de chakras, significando os pontinhos energéticos na aura por onde a energia entra e sai. Então, quantos poros tem na pele do Jefferson? Zilhões. Então, quantos chakras nós temos? Zilhões de chakras correspondendo a pequenos pontos. O que acontece? Ao longo da história, a tradição da Índia, né, os rishis da Índia, os yogis antigos, começaram a falar de 7 chakras principais, que é onde nós vamos focar melhor. Mas não são só 7, são muito mais. A nossa pele é igual aquele chocolate soufflé, todo aerado, sim, Jefferson, sim, todo cheio de furinho, para poder trocar com ar. Então, é muito importante que, se der tempo, eu vou ensinar uma prática de expansão da aura, de autodefesa até o final do programa. Vamos torcer. Vamos torcer. Se não der, a gente faz isso no próximo, tá, Jefferson? Beleza. Que é uma prática de expansão de energia. Okay. Pois bem, nessa aura estão, então, zilhões de chakras, pontinhos concomitantes a cada poro. Mas por que se fala de 7 chakras principais? Porque na velha Índia, que foi o primeiro povo a classificar o sistema de chakras, assim como na velha China, foi o primeiro povo a classificar o sistema de pontos de acupuntura. Então, na Índia antiga, os mestres yogis foram classificando os pontos energéticos da aura. E eles observaram, naturalmente por clarividência, que no meio daqueles zilhões de pontos brilhantes na aura, aquela pulsação de energia, do topo da cabeça até a base da coluna, haviam 7 centros maiores e mais coloridos do que todos os outros pontos. Eles ficaram intrigados e foram aprofundar. Quando eles observaram, notaram que para cada um daqueles 7 centros maiores e mais coloridos, correspondia uma glândula do sistema endócrino. O sistema endócrino é composto de 7 glândulas, que são pineal, hipófise, tireoide, timo,
Na barriga, o pâncreas, no baixo ventre, gônadas, testículos no homem, ovários na mulher, e em cima dos rins, nas costas, as glândulas suprarrenais, atualmente chamadas de adrenais. Então, eles passaram a considerar que chakra série A, primeiro nível, seria um dos chakras que tivesse conexão com uma das glândulas do sistema endócrino. Como o sistema endócrino é composto de 7 glândulas, eles passaram a falar dos 7 grandes chakras. E, é claro, foram criando nomes específicos dentro da cultura hindu, nomes originais em sânscrito. A palavra chakra significa roda de luz, significando que os chakras têm forma de vórtices energéticos na aura, tanto para captação de energia quanto para irradiação. Na aura humana você pode ter ou uma absorção de energia, ou uma exteriorização, ou a circulação fechada da energia, que são os movimentos básicos no campo energético. Então, eles nomearam os 7 principais chakras da seguinte forma: no topo da cabeça, Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, que é o único chakra que aponta para o infinito, como se avisasse para nós todos que nós não vamos ficar aqui o tempo inteiro e que o próximo passo evolutivo é para as estrelas, para outros orbes ao longo da evolução, de forma até natural, de acordo com a progressão evolutiva de cada um. Então, chamaram de o lótus das 1000 pétalas, como uma flor que se abre para o infinito. E é nesse chakra que rolam os fenômenos de expansão da consciência, chamados, então, no yoga de Samadhi, no budismo de Satori, chamado no ocultismo de estado de consciência cósmica, na teosofia de expansão da consciência. Pode ocorrer por outros chakras, mas as grandes expansões da consciência rolam no chakra do topo da cabeça. Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas. Na testa, Ajna, né, ou Ajna, o centro de comando, né? Na garganta, Vishuddha, o purificador. No peito, bem no meio, o chakra Anahata, o invicto, o inviolado, a câmara secreta do coração. Na altura do umbigo, Manipura, Mania, joia, pura cidade, cidade das joias, como se fosse uma grande joia no centro do umbigo. No baixo ventre, Swadhisthana, morada do eu. E na base da coluna, Muladhara, o único chakra que aponta para baixo, conectando, então, a Terra e nos ligando ao planeta durante a encarnação. Então, eles nomearam dessa forma, isso milhares de anos atrás, e é claro que, ao longo dos milênios, foram surgindo literaturas variadas sobre chakras, principalmente em sânscrito. É claro que no Antigo Egito, os iniciados, e também os iniciados gregos, conheciam chakras, mas ali o sistema era mais hermético, tinha outras nomenclaturas e outras formas de desenvolvimento. O que ocorre é que o sistema criado na Índia, incluindo o nome chakra, foi o que mais se propagou e o que é mais usado internacionalmente até hoje. Não é que outros povos não sabiam disso, é que o sistema clássico que surgiu na Índia foi o que mais se propagou, né, Jefferson? No Egito também, os iniciados, os ocultistas, os hermetistas conhecem bem também a parte dos chakras aqui no Ocidente. Então, foram surgindo literaturas esparsas e comentários de mestres a discípulos, ali sem que houvesse escrita sobre aquilo. E é claro que na tradição da Índia foram surgindo obras clássicas, os Upanishads, ali a parte final dos Vedas, o Bhagavad Gita, o Ramayana, né? Nós temos o clássico do Patanjali, os 8 aforismas do Yoga. Então, tudo isso vinha sendo fermentado ao longo de muito tempo. No século XVI, surgiu um tratado chamado Sat Chakra Nirupana, também na Índia, muito completo, mas até então, no Ocidente, em aberto, não havia literatura sobre chakras. E as pessoas que conheciam isso eram os ocultistas que não abriam aquilo, porque era uma época esotérica. Inclusive, nós tivemos séculos de Inquisição, onde não se podia tocar nesses temas, pelo risco de vida que as pessoas passavam. Se alguém fosse denunciado, como ocultista, ia para a fogueira como se fosse possuído pelo demo, aquela coisa toda, né? Então, esse conhecimento ficou muito travado aqui. Acontece que a Sociedade Teosófica surgiu em 1875 com a Blavatsky e o Coronel Wolcott. Depois, a sequência dela foi sendo gerenciada pela Annie Wood Besant e o Charles Webster Leadbeater ali ajudando ela, Jefferson. E o Leadbeater era um clarividente muito bom, embora ele fosse bastante limitado na conclusão que ele tivesse
das coisas. Ele era reverendo, ele tinha conotações também com a maçonaria, com grupos ocultistas, além da teosofia. Ele era um grande autor, um grande clarividente, porque era um pouco radical em algumas ideias que ele tinha. Então, quando foi por volta de 1920, ele compilou os escritos de chakras que ele mesmo tinha feito na Sociedade Teosófica e publicou um livro chamado Os Chakras. O livro saiu na década de 1920, era a primeira obra em língua inglesa no Ocidente, né, publicada para leitores ocidentais fora do contexto clássico da Índia. Lá na Índia já tinha uma literatura, já há tempos, e inclusive por volta de 1917, saiu um livro chamado Fogo Serpentino, muito bom, do John Woodruff, que era um inglês que morava na Índia, mas lá ele fez o livro baseado na parte yogi, enquanto que o Leadbeater, em 1920, fez o livro em língua inglesa para ocidentais, numa releitura aberta. Esse livro se tornaria o clássico do tema, e até hoje é considerado uma das referências principais. Então, ali, o Leadbeater pegou as expressões do sânscrito e traduziu para expressões do inglês, que seria mais fácil de ser compreendido. E as edições nossas aqui em português seguem o padrão do Leadbeater na literatura em inglês. Então, aqui no topo da cabeça, onde ele chamava de Muladhara, onde chamava de Sahasrara, na Índia, o Lótus das Mil Pétalas, o Leadbeater chamou de chakra coronário, no sentido coroa, como algo que se abre para o infinito. Naturalmente ligado à glândula pineal, inclusive para tirar já uma dúvida. Ô, Jefferson, encosta aqui sua cabeça só para mostrar para eles. O miolo da cabeça do Jefferson, chakra coronário. Toda energia que entra aqui vai incidir atravessando o cérebro e pegando a glândula pineal bem no meio da cabeça, abaixo dos hemisférios cerebrais. É anatômica, é só puxar uma linha reta. O chakra frontal que está aqui está ligado à glândula hipófise, que está na sequência se você puxar uma linha reta. Então, o frontal está ligado com a hipófise, o coronário com a glândula pineal, que também é chamada de epífise. Muita gente acabou confundindo e colocando, Jefferson, o chakra frontal associado à glândula pineal. Não é. É o chakra coronário associado em linha reta, sua raiz, à glândula pineal, e a glândula hipófise, também chamada de pituitária, associada ao chakra frontal. É anatômica, é só uma pessoa olhar um gráfico aí na internet que ela vai ver claramente que foi feita uma confusão. O chakra laríngeo, chamado lá de Vishuddha, o Leadbeater chamou de laríngeo. E aqui, onde era o chakra ágina, chakra frontal. O chakra aqui peitoral, Anahati em sânscrito, ele chamou de chakra cardíaco. E no livro dele, ele coloca em cima do coração. Na verdade, é no centro do peito, pegando toda a área cardiorrespiratória, à direita e à esquerda. É que, normalmente, ilustradores, quando vão colocar o chakra cardíaco, eles associam ao coração, que é o músculo cardíaco. Na verdade, é meio do peito, pegando toda a área cardiorrespiratória e mais acima, na caixa torácica, a glândula timo. O chakra umbilical é na altura do umbigo, ligado à glândula pâncreas, no abdômen. O Jefferson, o chakra umbilical, chamado de Manipura em sânscrito, o que acontece? Eu nunca entendi uma pergunta que as pessoas me fizeram durante muito tempo em curso, tipo, onde fica o chakra umbilical? Eu nunca entendi essa pergunta, porque o nome umbilical já está esclarecido que fica no umbigo. Mas aí alguém argumenta, mas eu ouvi dizer que é na boca do estômago. Meu umbigo não é na boca do estômago. Então tem um chakra, que é um dos 7, ligado ao umbigo, pegando toda a região abdominal como um todo, incluindo tudo que está dentro da região abdominal, boca de estômago, fígado, baço e todas as outras partes. Mas a região é o ponto focal, no umbigo, pegando até por baixo do externo toda a região abdominal. E aí também surgiu uma confusão, Jefferson, com o plexo solar. A quantidade de gente que me pergunta isso, e é fácil explicar. Plexo não é chakra. Plexo é onde se junta um conjunto de terminais nervosos formando um emaranhado. Plexo solar é estudado em medicina. Na medicina não se estuda chakras. Então, o plexo é físico. Ocorre que o plexo solar, depois do cérebro, é talvez o centro nervoso mais importante do corpo, chamado às vezes de subcérebro abdominal, porque ele regula todo o calor do corpo, toda a vitalidade instintiva do corpo é o plexo solar. Então, o plexo solar é energizado pelo chakra umbilical, que está no campo energético. Acontece que cada um dos chakras grandes
tem chakras menores que funcionam como satélites girando em volta. Então, por exemplo, chakra da palma da mão, que não é um dos 7, é um chakra secundário, importante para passar energia. Os chakras secundários estão nas pontas dos dedos, para ajudar o da palma da mão a funcionar. Então, o chakra umbilical tem 3 chakras auxiliares a ele. Um à direita em cima, que é o fígado, então teria um chakra em cima do fígado, chamado então de chakra hepático, ligado ao chakra umbilical, ou seja, secundário dele. Um segundo chakra na boca do estômago, aí sim, chakra estomacal, que não é umbilical, é um secundário do umbilical. E à esquerda, na barriga, o baço, que em inglês é chamado de spleen, por isso o Leadbeater chamou de chakra esplênico, é um chakra secundário do chakra umbilical. Acontece que o Leadbeater, como era reverendo e estava em 1920 na Inglaterra, a Inglaterra recém-saída da época vitoriana, uma época que havia muita repressão sexual, conservadora ainda, muito grande, ele não quis falar não se arriscou a falar da sexualidade. Então, eu me lembro que no livro dele, Os Chakras, ele fala, o chakra sexual é muito perigoso, só é bom para quem pratica yoga kundalini. Então, em lugar do baço, vamos estudar o sexual, vamos estudar o chakra do baço, que ele chamou de chakra esplênico. Então, ele cortou o chakra sexual. Então, na literatura ocidental, o chakra sexual foi capado, porque o Leadbeater colocou um secundário, que era o chakra do baço, no lugar. Tem um chakra no baço, mas ele não é um dos principais. Ele não tem glândula ligada com ele. Enquanto que o chakra do baixo ventre, chamado em sânscrito Swadhisthana, morada do eu, ele energiza toda a área gênito-urinária. E ali você tem glândula, testículos no homem, ovários na mulher. E o que acontece? Não dá para tirar esse chakra dali. Aí alguém vai argumentar, mas e se eu não tiver atividade sexual? Natural, normal, né? Cada um é de um jeito. Mas o chakra sexual não é apenas sexual, ele é gênito-urinário. Então, a função urinária é vital. Se a pessoa não urinar, ela morre. Então, mesmo que alguém não esteja com a sexualidade dela ativa, ela precisa urinar, expelir os líquidos para fora do sistema, a filtragem que os rins fazem de toda a corrente sanguínea para jogar o líquido excedente para fora é função básica, não dá para tirar. Agora, o baço pode, inclusive, ser tirado, Jefferson, numa cirurgia, o chakra do baço está no duplo, né? O órgão da área pode ser tirado. Agora, não dá para você não funcionar expelindo líquidos, urinar para fora. As pessoas que têm problema renal precisam fazer hemodiálise, porque a função urinária fica dependente dessa filtragem de fora. Então, não dá para cortar o chakra sexual e botar o do baço no lugar. E se vocês observarem, 80% da literatura internacional cita o chakra sexual e não o baço. E outra coisa que eu chamo a atenção, no Oriente inteiro, o pessoal não fala do chakra do baço, a exceção de uma linha ou outra, é o chakra gênito-urinário. E um detalhe, o Jefferson, se você olhar as imagens dos chakras, a moda yogi, sempre em linha reta, cabeça, testa, garganta, peito, barriga, ventre e base da coluna. O baço não aparece. Ele aparece de 1920 em diante, com um livro do Leadbeater que distorceu o chakra sexual, botando o do baço no lugar. E aí muita gente seguiu esse padrão na teosofia, também em algumas linhas espíritas, e hoje trabalha o baço sem tocar na questão sexual. E não tem como você tirar, e eu não estou falando nem de sexo, eu estou falando de parte anatômica. Tem um chakra ali funcional, e nós precisamos funcionar geniturinária, e a função urinária ela é básica, obrigatória, então não tem como tirar. E o chakra da base da coluna foi chamado de Muladhara, ou Muladhara. A mula é base, a dhara é fundamento. Então, Muladhara, ou Muladhara, base e fundamento do corpo, e aí o Leadbeater chamou de chakra básico. Então, ficou coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, geniturinário e base da coluna. E lembrando que o chakra cardíaco, ele não é só cardíaco, ele é cardiorrespiratório. Ele pega os 2 pulmões também. Já na Índia, Sahasrara, Ajna, Vishuddha, Anahat, o umbilical Manipura, o sexual Swadhisthana e a base da coluna Muladhara. E na base da coluna, quando as energias sobem, vermelhas da Terra, elas entram pelo períneo, chega na base da coluna para dar força ao sangue, aos ossos do corpo, sobe pelas costas,
pegando os músculos intercostais e pegando as glândulas adrenais ou suprarrenais em cima dos rins, no fluxo, e dali, quando uma pessoa está com medo ou irritada, dispara o fluxo de adrenalina, que é a autodefesa, o instinto, a partir das glândulas suprarrenais. Então, assim, de modo básico, tá dando para clarear, Jefferson? Assim, eu estou dando uma explanada assim, bem rápida, gente, tá? Para dar uma ideia geral dos chakras. E aí, agora, a gente responde algumas perguntas? Pode, gente. Podemos ser? Você me ajuda aqui, vai me pegando ali, e aí a gente vai... Pessoal do Instagram, viu? A gente está fazendo mais focado para cá, porque está aberto no YouTube, onde é o canal nosso, mas eu estou dando atenção aqui, tá? O esplênico, que estão perguntando, chakra esplênico é o chakra do baço. Baço em inglês é spleen. Daí você fala chakra esplênico. Estou esclarecendo, ele é um chakra secundário, como o da boca do estômago e do fígado. Ele não é o chakra umbilical, não é o chakra sexual. É um chakra secundário. E outra coisa, algumas linhas, como a cura prânica do Showa Koksui, maravilhoso. Eu conheci o Showa, almocei várias vezes com ele aqui no Brasil, quando ele vinha dar curso, um mestre fantástico. E alguns sistemas, como a cura prânica, trabalham outros chakras além do 7. Por exemplo, o chakra Mengmen, atrás do chakra umbilical, trabalha o chakra da boca do estômago e chama de chakra do plexo solar, tá? Acontece que plexo solar não é chakra, tá? O que acontece, deixa eu ver se dá para mostrar. Ô, Jeff, fique em pé, se aparece sua barriga aqui, não, né? Não dá, chega para cá. Olha aqui, por exemplo, eu pegando o Jefferson aqui para orientar. Jefferson, aponta onde está teu umbigo aí. Tá, o umbigo do Jefferson está aqui, chakra umbilical. O Jefferson está de frente. À esquerda ele tem o baço. Aqui o estômago e aqui o fígado. Então tem um chakra em cima do fígado, chakra hepático, um chakra na altura do estômago, chakra estomacal, que muitos acham que é plexo solar, e o chakra do baço, o chakra esplênico aqui. Se eu puxar uma linha reta do baço para o estômago e para o fígado, e daí uma linha para baixo dos dois lados, forma-se um triângulo. Então, isso é chamado de triângulo prânico em alguns grupos ocultistas. E é nesse terço do triângulo plânico, dentro do corpo, que está o plexo solar. Então, o chakra umbilical, com o baço, o estomacal e o fígado, formam um triângulo que energiza o plexo solar, que é o centro importante da região. Agora, o chakra não é o plexo. Nem o chakra do estômago, nem o do umbigo são plexo. O plexo é físico. Vocês podem pesquisar isso. Entra aí mesmo, aí agora no Google, pesquisa lá plexo solar, conversa com o médico que vai te explicar o que é plexo, que não é chakra, que o médico muitas vezes não entende. Porque essa confusão ela é grande, Jefferson. Como a confusão do chakra do baço com o chakra sexual. Então, acho que é a Adriana, se eu não me engano, porque, ó, não dá para a gente pegar tudo que o pessoal está escrevendo aqui, é muita coisa. Mas eu achei uma pergunta bem interessante e simples, que é assim, se os chakras, eles influenciam na projeção astral. Tá, sim. Aí você podia dar uma pincelada sobre isso. O seguinte, pessoal, todas as pessoas que estudam saídas do corpo, em algum momento, elas vão perceber que esse tema se mescla um pouco com a questão da ativação dos chakras. Por quê, Jefferson? A saída do corpo... é a Alessandra Becker. O Alessandra Becker. A saída do corpo, a tradicional clássica, 99% das vezes, ela vai rolar durante o sono por causa da queda do metabolismo cardiorrespiratório e também das ondas cerebrais. É claro que ela pode ocorrer em estados alterados da consciência, como na meditação, num transe anímico ou mediúnico, mas isso é o mínimo. 99% dos relatos de saídas do corpo são durante o sono, porque é o tempo que a pessoa permite maior relaxamento e por mais horas. Então, é claro que ali acontece a média das saídas. Então, quando o metabolismo cardiorrespiratório desce e as ondas cerebrais descem, a aura da gente se dilata. E os laços energéticos que compõem o cordão de prata, né, os filamentos, eles se soltam um pouco, dilatam energeticamente. Isso causa aquelas sensações clássicas de catalepsia projetiva, que é a paralisia noturna. A pessoa não consegue se mexer, não consegue abrir os olhos, tenta gritar no Saisone 1, e no canal a gente já falou tantas vezes sobre isso, né? Também, o balonemã, a sensação de dilatação da aura, de expansão energética, a pessoa parece que está deitada num colchão de ar que vai lentamente estufando. Então, eu posso afirmar, por experiência dos anos que eu mexo com isso,
que quando ocorre a sensação de balonemã, de inchaço da aura, é por causa do chakra umbilical, que ativa e expande a energia, o Jefferson. E muitas vezes o chakra cardiorrespiratório também dá a sensação de estufamento. Na testa, dá uma pulsação, às vezes, parece que tem um coração batendo, um calor. E outra, deixa eu dar um exemplo paralelo. Uma pessoa, às vezes, vai passar energia, um reikiano, um curador prânico, um passista, de qualquer área, e a pessoa sente a sensação que as mãos estão inflando. Na verdade, o fluxo de energia pelo chakra da palma da mão dilata a aura. Então, a aura das mãos, a pessoa vai falar assim, parece que minhas mãos estão grandes, né? E, na verdade, as mãos físicas não cresceram. A aura dilatou. Ocorre que a pessoa deitada, a aura inteira vai dilatar, não só das mãos. E quando dilata a aura da testa, a pessoa tem a sensação que fica com o cabeção dilatado, ou pulsações energéticas durante a paralisia noturna. Então, a ativação dos chakras, ela pode ser, às vezes, espontânea, ou, às vezes, ela acontece por causa de exercícios bioenergéticos que a pessoa está promovendo, ajuda muito na questão das saídas do corpo. Eu aconselho todas as pessoas que estão mexendo com experiências fora do corpo, querendo estudar sério esse assunto, que, por favor, estuda a sério a questão dos chakras também e conecta os dois temas, que dá uma liga muito boa. E é interessante que mais as pessoas que trabalham com cura, reikianos, curadores prânicos, passistas, também estudassem saídas do corpo, para poder entender que muitas vezes o trabalho de cura que a pessoa faz em algum lugar, eles têm segmento durante o sono fora do corpo, Continua, com os mentores extrafísicos que operam junto com ela. Então, é legal que curadores e pessoas que mexam com bioenergias estudem a saída do corpo. E que quem estuda a saída do corpo estude chakras. E outra, sempre com visão universalista, equilibrando todas as coisas dentro de si mesmo, cada um do seu próprio jeito, não segue o pacotão de ninguém, muito menos o meu ou do Jeff, de qualquer um. Segue o seu bom senso, filtra as informações e equilibra com bom senso e vai levando a evolução do seu estudo e prática da forma que é a sua peculiar, sem ficar espelhada em ninguém, sem ficar seguindo os passos de ninguém e desenvolvendo a própria maneira de ser. É claro que ensinamentos de outras pessoas dentro dessa área podem contribuir. Sim, agora, contribuir não significa dizer o que a pessoa deve fazer ou não fazer. E outra coisa, ninguém deve permitir que o outro deva dizer o que ela vai fazer ou não vai fazer. E a gente sabe que, dentro de estudos espirituais, tem muitos patrulheiros ideológicos da conduta do outro. Antigamente, as pessoas ficavam olhando com quem que a pessoa deitava. Hoje, olha até o que ela está comendo. Então, tem um monte de patrulheiros que ficam de olho na conduta alheia e, por isso, não presta atenção na própria vida. O que eu aconselho é: desenvolve o seu trabalho do seu jeito, estuda, aprende tudo que você puder com todo mundo, mas, de qualquer forma, soma para desenvolver o seu próprio jeito, não imita ninguém, não espere a ninguém, valoriza quem ensina você, porque tem muita gente boa espalhada por aí, passando um monte de coisa legal, soma, filtra tudo, principalmente na internet, porque a internet tem muita coisa boa e tem muita coisa estranha também, tem que filtrar tudo, gente. O Jefferson, outro dia, eu estava vendo, não vou citar o nome, porque não é importante, inclusive, porque são várias pessoas que fazem isso. Não, eu sou extraterrestre, estou em missão na Terra. O cara estava falando. Ora, qualquer um de nós é extraterrestre, porque terrestre é só o corpo. E está com uma missão. E a missão nossa é evoluir, fazer o melhor possível. Todos nós temos uma missão e nenhum de nós é daqui. Mas não adianta chegar na internet e falar assim, eu sou de Alfa Centauro ou de Zeta não sei o quê. Isso não vai pagar seu aluguel. Chega ali na rua e fala, eu sou de Alfa Centauro. Vão mandar internar você. Então, vai levando as coisas dentro do natural, normal, né? Os contatos podem rolar, inclusive, com seres de outros lugares, mas com bom senso, pé no chão, sem viajar na maionese astral, sem se achar melhor do que os outros, porque estuda a parte espiritual, e melhora como pessoa enquanto estuda isso. Desenvolve caráter. Eu já falei muitas vezes, sempre repito, se não for para ser feliz, não adianta estudar nada dessas coisas. E isso tudo demanda responsabilidade, conhecimento, sentimentos bons, sempre lembrando que conhecimento não é sabedoria, porque o mundo está cheio de gente com muito conhecimento, fazendo muita besteira, tá? Talvez conhecimento alicerçado por amor, alegria e ética, né? Desenvolva a verdadeira sabedoria que nenhum de nós tem,
tanto que estamos encarnados na Terra para aprender. O que a gente pode repassar é conhecimento, porque o conhecimento tem a parte boa de erradicar a ignorância, e sem ignorância o medo some, e o medo sumindo, você dá um passo à frente, evolui, avança, desperta horizontes. Mas só o conhecimento, sem estar alicerçado por alegria, por amor e ética, inclusive para respeitar os outros que sabem menos, não adianta. A história está repleta de exemplos de pessoas com muito conhecimento e pouco amor que fizeram muita lambança. Mas também é certo que gente com muito amor e pouca inteligência também fez muita besteira. Então, o ideal, inteligência e sentimento, um meio termo disso, que eu não tenho fórmula que eu possa dar para vocês disso, que eu também estou tentando desenvolver qualquer um, mas busca isso do seu jeito e seja feliz com esses estudos. Jefferson, vamos lá? Ó, tem uma pergunta aqui interessante da Guinela Zaz, que acho que muitas pessoas têm. É esse aqui que eu grifei. Ó. Gostaria de ativar o meu chakra do terceiro olho. Chakra frontal. Isso, mas ela tenta e não consegue. Eu sei porque que não consegue. É o seguinte, dos nossos chakras, o frontal está muito sobrecarregado, Jefferson, porque é o chakra por onde entra a informação. Está muito ativado. Muito ativado. É claro que uma pessoa com deficiência visual, ela vai compensar com uma audição hiperacurada, um tato hiperapurado, mas a tendência é que a entrada de conhecimento e informação seja mais pela região dos olhos e da testa. Então, esse é o chakra do conhecimento, sabedoria seria o chakra coronário. Então, esse chakra, a nossa geração está muito sobrecarregada com imagens de internet, imagem de celular e de televisão. Nossos avós e bisavós não tinham essa carga visual, nem informação tão rápida. Junte-se a isso, o conhecimento do próprio trabalho, o estudo de qualquer um. Então, esse chakra fica sobrecarregado. Quando a pessoa vai deitar, ele fica em looping. A pessoa fica girando as ideias do dia a dia. Fica trabalhando direto, a pessoa não consegue nem dormir direito. Tem hora que a pessoa fala assim, eu queria parar de pensar um pouco, porque... E aí vem de novo. Inclusive, ô Jefferson, há uma confusão. Muita gente pensa que meditar é anular o pensamento. Não há como anular o pensamento, porque a natureza da mente é produzir pensamento. Há como equilibrar o fluxo de pensamentos, que é isso que a meditação faz. Então, a nossa mente, ela é uma corredeira. O que a meditação faz? Torna um remanso, aonde os pensamentos que estão ali não incomodam nem agitam. Foi por isso que os antigos hindus criaram a nomenclatura das 3 gunas, que são as 3 qualidades da energia. Tudo que agita é rajas, tudo que trava é tamas, e tudo que equilibra é sattva. Daí você fala das 3 qualidades, rajásicas, tamásicas e sáttvicas. Eu acredito que o chakra frontal nosso aqui no Ocidente está altamente rajásico, cheio de informação o tempo inteiro. Então, quando uma pessoa chega e fala, vou ativar o terceiro olho, ela joga mais pressão em cima do chakra. Então, eu dou uma dica. Temos 2 chakras secundários aqui nas têmporas, secundários do frontal. Então, quando sentir que aqui não está legal, imagina a luz pulsando aqui, pelas laterais. Tipo um bueiro que está entupido, você abriu 2 passagens laterais para desentupir. Trabalhe um pouquinho com calma. Você vai ver que desobstrui aqui e favorece ativação. E outra, melhor forma de ativação, pulsação de energia no chakra frontal com calma, sem forçar a barra, por favor. Luz branca fluorescente. É claro que os chakras têm cores, e essas cores variam muito. Hoje não dá para falar disso, mas o branco energético aqui, ele é muito legal. O branco prata, prateado, aquele branco igual mercúrio derretido. Aqui, ó, né, prata derretida, aqui, pulsando com calma, como um pequeno farol, mas sem forçar a barra. Uma coisa com calma, com tranquilidade, e se sentir entumecimento. Aqui, vem para cá. Agora, não estranha. É muito comum dilatação da aura do chakra da cabeça. Parece que a pessoa fica com testão. Às vezes a pessoa está quietinha, de olhos fechados, fazendo, de repente, parece que ela vai cair. Não é isso. A aura da testa soltou para frente, causando uma soltura, uma descoincidência, como seria chamado na área de projeção. Inclusive, esse termo descoincidência, que é a soltura facial, foi criado pelo Sylvan Joseph Muldon, no clássico livro Projeção do Corpo Astral, em 1929. Hoje, muitos autores usam a expressão descoincidência projetiva, mas ela, no original, era descoincidência astral, criada pelo Sylvan Muldon. Hoje, muitos autores usam, né, como se fosse uma coisa nova. Não é nova, não.
Desde 1929 já tinha esse autor americano, Sylvan Joseph Moudon, que junto com Hilliard Carrington lançou um dos clássicos da área de saídas do corpo, que é o livro Projeção do Corpo Astral. Que é mais, Jefferson? Então, tem mais uma aqui bem interessante, que é do Magnus Frois. Aquelas músicas que têm um determinado hertz, elas influenciam nos chakras? Não. Você sabe que a gente tem 1 milhão dessas no YouTube. Essas músicas, elas causam uma influência no padrão de ondas cerebrais, Jefferson. Nós temos 4 tipos de ondas elétricas no cérebro. Ondas beta, que caracteriza a atividade da vigília, que está numa faixa de 33 ciclos por segundo até mais ou menos 14. Quando fica essa faixa entre 13 a 8 ciclos por segundo, ou a pessoa está cochilando, ou está meditando, ou está num estado de ondas alfa, né? Não está dormindo, mas não está na vigília com a atenção plena para fora. Se cair mais ou menos numa faixa de 7 a 4 ciclos por segundo, a pessoa cai no sono leve. E de 3 a 1 ciclo por segundo, ondas delta, aquele sono bem pesado. Então, os sons que as pessoas escutam na internet variados, à medida que a pessoa escuta, se ela ficar meio sonolenta, ondas alfa. Se ela cair no sono, ondas teta ou ondas delta, tá? Agora, é claro que tudo que afeta você de alguma forma vai afetar você energeticamente também. Então, as ondas cerebrais relaxando, o que acontece? O metabolismo cardiorrespiratório vai descer e aí a aura vai dilatar um pouco, e aí, de repente, a pessoa sente alguma coisa. Não é porque ativou o chakra, é porque o metabolismo alterou um pouco, porque as ondas cerebrais também se alteraram. Por exemplo, a mesma coisa. Uma pessoa, a música afeta os chakras? Não, afeta as ondas cerebrais, que, por conseguinte, cria estados alterados de consciência, e aí a pessoa percebe outras coisas, e daí por diante. Tem uma outra aqui da Maria Patrícia, ela pergunta se é comum ao movimentar a energia sentir um tremor ao longo da coluna. Não é comum, mas é explicável. Normalmente, no meio da coluna, tem um tubo de energia no campo energético. Os hindus chamavam esses tubos de nadis, para facilitar. Do mesmo jeito que o nosso sistema de circulação de sangue tem veias, artérias e vasos para a circulação do sangue, no campo energético, no duplo etérico, tem filamentos por onde as energias vão e vai, vamos chamar de veias energéticas, os hindus chamaram de nadis. Então, existem vários nadis que passam no eixo da coluna, pelo menos 10, e desses 10, 3 são essenciais, que os yogis chamam de Ida, Pingala e Sushumna. Não dá para hoje aqui a gente expandir isso. E o canal do meio se chama Sushumna, o canal por onde sobe as energias da Shakti, da Kundalini, como vibrações e arrepios, e quando esse canal está mais ativado, o canal central, pode dar vários arrepios e tremedeira por repercussão no corpo. Então, quando a pessoa sentir essa tremedeira, ela está com excesso de energia nesse canal do meio, irradia um pouquinho de energia para fora pelas mãos, que vai ver que esse fluxo... E a atividade física também. Às vezes, a pessoa está tão acumulada nos chakras de baixo que ela tem que caminhar um pouco para poder tirar um pouco desse excesso, senão ele fica muito sedentário, com muita condensado energia, né? na coluna, e aí pode causar essa repercussão, que não é boa ou ruim, é só uma repercussão de um excesso de energia na coluna, podendo dar muita onda de calor também interno. O que mais? Tem o Juarez Gaspar, ele pergunta, Wagner, o desencarnado tem chakras? Sim, são os parachakras, tá? Os nossos chakras estão ligados ao campo energético do corpo. Quando o corpo espiritual se projeta, corpo espiritual também chamado perispírito, psicossoma, corpo astral, os nomes variam muito. Corpo psíquico, corpo de luz. Ele também tem chakras, mas são diferentes dos chakras do campo energético aqui. São os parachakras. Tem cores diferentes, funções diferentes, porque estão ligados a um corpo que não come, não bebe, não dorme. Mas isso, para a gente expandir aqui hoje, não tem como, teria que ser num outro programa, já. Porque para chakras, a gente entraria direto para a questão da saída do corpo. E hoje a gente está falando mais da questão dos chakras do campo energético. Tem uma pergunta interessante, acho que essa pergunta muitas pessoas têm dúvida, tá? Que é o do Charlan Amaral. A pergunta qual o certo na meditação ou equilíbrio de energias? Da cabeça para baixo
ou de baixo para cima, né? Dos pés para cima. Ah, eu tô entendendo. Tipo assim, um equilíbrio da energia subindo da base da coluna ou descendo. Não, tanto faz. Mas na prática. Na prática, é o seguinte, é que ficou muito viciada a história da Kundalini, desde a velha Índia, de ativar sempre de baixo para cima. Mas aquele era um processo específico do yoga de ascensão através de certas características. Esse processo também existia no Egito, existia entre os mestres taoístas chineses. Felizmente, eu pude aprofundar bastante a parte taoísta e tem técnicas de Kundalini que, é claro, na nomenclatura chinesa tem outro nome. Então, tinham técnicas do caldeirão energético, técnicas de ativação da sexualidade também na China, a partir dos pontos de energia. Então, ficou muito viciada na literatura a ideia de vir de baixo para cima. Entretanto, algumas pessoas começam a trazer o fluxo da energia ou meditar de cima para baixo, dá na mesma. Eu acredito que o ponto focal é o meio, o chakra cardíaco. Você capta de cima, capta de baixo. Começa pelo teu chakra cardíaco e vê qual é a intuição. Ir para baixo e para cima, mas busca sempre o ponto de equilíbrio. Nós temos 3 chakras para cima, laríngeo, frontal e coronário. 3 para baixo, umbilical, sexual e base. O que está no meio? O chakra cardiorrespiratório. Ele é o ponto de equilíbrio da parte de cima com a parte de baixo. Eu me lembro de aula de tabuada primário, matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, não importa se você começa por baixo ou por cima. Agora, se for uma ativação de Kundalini, aí o processo é interno, de baixo para cima. Vai depender muito do que a pessoa está fazendo. Tá. Outra pergunta, Wagner, é da Catarina Evangelista. Professor Wagner, como equilibrar os chakras? Como blindar as energias indesejadas? É isso que eu comentei, que eu poderia mostrar aqui rapidamente uma prática de energização. Então, Jefferson, você pode ficar naquela posição de novo? Seguinte, a aura do Jefferson, um campo de luz em volta. Então, essa aura, ela é um campo de luz viva, nós respiramos, então a aura ela tem uma pulsação. Muitas pessoas, quando querem imaginar o campo energético, cometem um erro de imaginar um campo parado. E quando é um campo vivo, energia é movimento em grego, é força vital, fluido vital, algo que traz a vida. E respiração é vida, então não dá para imaginar uma aura parada. Você já imaginou um curador para aplicar energia, imaginando energia parada saindo? Então, o segredo para trabalhar energia é movimentação. É claro que tem 3 movimentações básicas, ou capta, ou irradia, ou circula fechado, que é o estado vibracional, que eventualmente eu vou fazer um programa sobre isso, clareando, porque eu acho que tem muita coisa equivocada na questão do estado vibracional. Quem primeiro falou nisso foi o Robert Alan Monroe, no livro Viagens Fora do Corpo. Vocês podem conferir lá, capítulo 15 e 16 do livro. E depois, na década de 80, o Valdo Vieira, com quem eu trabalhava na época, começou a falar de estado vibracional, mas com outro contexto. Então, uma hora dessas, eu vou explicar para vocês o que é estado vibracional, dando diversas versões para ter um ponto de equilíbrio, porque ficou um pouco também de pressão, tipo, tem que fazer estado vibracional. Não, não tem não. Como se fosse uma regra. Né? Como se fosse uma regra, não. Eu conheço pessoas que dilatam mais a aura, outras têm outra sensibilidade, não é assim, não. É que alguns autores pegaram o jeito deles e quiseram empurrar para todo mundo igual. E eu sempre acho que cada um tem que achar o seu jeito, que nunca será igual ao jeito de ninguém. Igual ninguém tem impressão digital igual de ninguém. Então, eu acho que estado vibracional é legal, mas tem que clarear, porque eu acho que tem muita gente presa nisso. Tipo, a pessoa deita e fica vibrando e não consegue nada, nem dormir, porque ela cria uma tensão exagerada. Então, uma hora dessas, a gente vai fazer uma live e aí explica isso. Então, voltando aqui. Se eu sou uma entidade estranha e estou tentando interpenetrar a aura do Jefferson, semelhante atrai semelhante a nível energético, é claro. Então, se, por exemplo, ele bebe muito, não estou falando tomar uma cerveja ou um copo de vinho, estou falando alcoolismo crônico, que é um problema sério. E eu sou uma entidade desencarnada que também tinha esse problema e não consigo desapegar, eu não consigo beber álcool, eu não tenho corpo físico. Então, eu vou procurar encostar em alguém que bebe muito e drenar a energia disso. Então, na verdade, eu não estou drenando o álcool do Jefferson, eu quero drenar o efeito do álcool nas energias dele, né? Que aí é o caso clássico do encosto por questões de alcoolismo. Na questão de droga pesada, então, é pior ainda. Então,
quando eu encontro ele, nada pode nos afastar, porque ele bebe muito, eu bebia muito, e o desejo é igual nos dois. Agora, eu não conseguiria encostar em alguém que não tivesse desejo de beber. Não há o link das energias que eu quero, não há nenhuma semelhança energética. Então, eu quero interpenetrar. Então, o que eu posso fazer? Talvez jogar um pensamento ruim para o Jefferson, de alguma forma, pegar e ficar irritado. Porque ele ficando irritado, ele se torna igual a mim, irritado também, aí a gente encaixa. Então, a primeira defesa é sintonia, é tentar manter um estado tranquilo de pensamento, sentimento e energia e ir lutando dentro de si mesmo para manter esse estado em equilíbrio da forma que for possível dentro das provas do dia a dia. Não há outra forma para ficar inacessível. Assédio, Jefferson, tem que ser um ponto de equilíbrio. E isso é difícil para todo mundo. Dentre as qualidades e defeitos da gente, a gente está todo mundo trabalhando. Então, uma das técnicas é dilatar a aura, pulsar energia, porque aí a energia contrária que quer entrar, ela não consegue chegar. O estado vibracional, que é vibrar energia, eletrifica o campo, nada encosta. Mas existe a defesa de irradiar energia, fazer a aura expandir. Não precisa fazer estado vibracional em diversos casos. Simplesmente expandiu a aura, nada encosta. E às vezes você irradia energia e já tira logo. Médiuns fazem isso, curadores fazem isso. Tem várias maneiras. Então, havia uma técnica, Jefferson, chamada concha áurica, na teosofia e no ocultismo, do século XIX, que era a seguinte: você criar um campo energético em volta, como se fosse uma concha de luz protetora, para nada de fora encaixar na tua aura. Até aí tudo bem, porque algo de fora não conseguiria acesso. Porque você Mas e se a pessoa estiver visualizando uma concha áurica parada, morta? Assim, um recorte mental e não algo vivo. Deixa eu dar um exemplo. Eu peço o Jefferson assim: Jefferson, fecha os olhos, visualiza uma flor. E ele, então, vai criar a ideia de uma flor. Alguém, por clarividência, veria a forma mental de uma flor, uma forma pensamento, na aura da cabeça do Jefferson. Mas o Jefferson não está concentrado. Então, quando você vê a flor, a forma mental, ela está mortiça, parada, como um recorte mental. Aí você fala assim: Jefferson, coloca pulsação nessa imagem, põe vida, faz uma rosa de enxerto com as pétalas desabrochando. E aí o Jefferson começa a pensar nisso, você vai ver o movimento na forma mental. Ele deu vida, deu movimento. Movimento é energia. Então, a concha áurica parada não vai impedir algo de entrar. E pior, por exemplo, se eu, a tal entidade, já estiver junto, colado, quando ele fizer a concha áurica, fica eu e ele dentro, né? Então, não adianta. Então, como que se faz uma defesa? Irradiando de dentro para fora. Porque ao irradiar, aqui, por exemplo, se o Jefferson irradiasse, a aura dele me empurraria para fora, eu não conseguiria o acesso, o encaixe, o acoplamento áurico. Então, a melhor forma, o rosto da gente, brotar luz pelos poros do rosto, só no rosto. Se conseguir tornar o rosto um sol, a aura inteira acompanha, porque a energia acompanha o movimento. Então, faz brotar luz dos olhos, da testa, do rosto, como se um sol estivesse emergindo. Toda a aura vai fazer uma dilatação e algo grosseiro não vai conseguir ficar. Agora, não adianta. Vai para a balada, enche a cara, depois volta para fazer expansão de aura para afastar o que está junto, já não vai dar certo, porque o processo já está todo corrompido. Então, é mais ou menos assim que dá para explicar por alto. Acho que ficou bem. E a pulsação de luz em qualquer chakra, ela também ajuda a dilatar a aura, tá bom? Wagner, já escutou sobre chakra invertido? Rotação invertida? Isso será possível que chegue a afetar o sistema digestivo? Primeiro, que a medicina, há vários anos atrás, mudou o nome de vários sistemas do corpo. Então, o sistema digestivo hoje é chamado de sistema digestório, a função digestória. Então, você tem, por exemplo, labor. O que é um lugar de trabalho? Laboratório. O que é um lugar de digestão? Um digestório. Então, quando você usa a expressão digestivo, é aquilo que ajuda o sistema digestório a funcionar. Então, você comeu, almoçou, tomou um chá de camomila, ele é digestivo e ajuda o processo da digestão, que é digestório. Então, antigamente, o pessoal falava de chakra digestivo, chakra digestório. Vamos agora atualizar a informação. Então, essa história de chakra invertido é mito. Se falava que os chakras giravam da esquerda para a direita no natural e nos médiums giravam no sentido invertido da direita para a esquerda. E aí, no século XIX, alguns ocultistas que não entendiam bem o surgimento do espiritismo, da mediunidade,
começaram a dizer que os médiuns giravam no sentido anti-horário e que isso afetava o sistema de digestão. Mito puro. Você pode olhar aqui no Brasil, principalmente, onde tem muitos grupos espíritas e também de Umbanda, né? Os médiuns trabalhando, tem chakra invertido, nada. Os chakras giram nos dois horários, né? Quando você capta energia no sentido horário, quando exterioriza energia no anti-horário. Então, depende muito do que você está fazendo. E a história do chakra invertido é um dos mitos que eu encontrei dentro dos estudos espirituais, justamente para tentar denegrir os médiuns e dizer que eles tinham chakras invertidos e era antinatural. Isso é mito, pode ficar tranquilo com isso aí. Outra pergunta que eu perdi ali, mas eu lembro mais ou menos de cabeça, alguém que perguntou se os cristais influenciam nos chakras. É o seguinte, esse é outro mito, tá? Considere o seguinte, matéria é energia condensada, e o cristal é um campo energético. Agora, é um campo energético, poxa, não é igual uma pedra bruta, ele está todo, reflete luz, refrata a luz, dependendo, ou segura a luz. Foi o Bruno Lemos. Dependendo, viu, Bruno? Então, os cristais são usados, muitas vezes, por terapeutas para desbloquear as bocas dos chakras. Isso desde o Antigo Egito, com o bastão Atlante, né? A utilização de cristais. Então, por exemplo, um cristal pode desobstruir a boca de um chakra para alguém que esteja com um problema, por exemplo. Agora, daí a desenvolver os chakras, não. Os chakras se abrem de dentro para fora, o cristal é de fora para dentro, o máximo que ele pode fazer é limpar a boca do chakra. Agora, o desenvolvimento é interno, de dentro para fora, né, por irradiação e expansão da boca do chakra. Muita gente faz alinhamento de chakras colocando cristais em cima. Isso ajuda um pouco, mas o lance todo é de dentro para fora. É parte anímica. Anímica. Agora, o cristal pode ajudar em trabalhos de cura, em desenvolvimento não, porque senão, por exemplo, imagina uma pessoa cheia de pensamento negativo, com esse chakra aqui todo escuro. Eu vou botar um cristal ali, vai abrir o chakra? Não, não vai. Pode limpar um pouquinho da fumaça escura que tiver na boca do chakra, mas não vai ter como liquidar dentro da mente da pessoa os pensamentos que ela produz negativos. E aí você fala, como é que ela faria? Muda o pensamento, desperta, faz alguma coisa para clarear. Aí a boca do chakra vai abrir. Então, os chakras, os cristais podem influenciar relativamente na limpeza dos chakras, no desenvolvimento, não. Isso é um dos mitos. Eu sei que tem muita gente que trabalha com isso, mas eu estou falando com prática em cima disso de muitos anos. Vale mais dar um passe num chakra do que botar um cristal. Agora, os cristais têm uma capacidade de energização muito fantástica. O que eu estou querendo dizer é que não há autodesenvolvimento de chakras através de cristais. Existe o cristal colocado fora para tentar limpar, tentar dar um brilho, alguma coisa. Agora, autodesenvolvimento é o despertar da consciência. Sim. Uma pergunta aqui da Adriana Cristina Alves Pereira. Wagner, cicatriz, cirurgias, tatuagem, etc., interferem nos chakras? Não interfere porque os chakras estão no duplo. Entretanto, as alterações que são feitas no corpo podem repercutir energeticamente também. Então, não é que, por exemplo, você fez uma cirurgia na barriga, cortou o chakra umbilical, não é isso não. Mas pode ser que a circulação da energia do chakra umbilical na região onde tem um corte fique prejudicada. Isso pode acontecer, mas varia de caso a caso. Tatuagem não interfere no chakras, é mito. Sobre isso já também, temos um programa que a gente falou nisso, porque imagina, a pessoa tatua o mantra Om aqui, vai prejudicar ele em quê? Coloca uma flor aqui, vai prejudicar em quê? O problema da tatuagem é a ideia a qual ela está associada. Alguém vem, coloca uma tatuagem representando uma ideia criminosa, ela está dentro da faixa de energia. Então, não é o lance da tatuagem, é aonde ela remete a pessoa ficar ligada. E outrora, a tatuagem estava muito associada à parte marginal. Quem é que tinha tatuagem? Pirata, bandido, mafioso. Hoje, a tatuagem é um fenômeno popular, jovens se tatuam e não tem a mesma ideia de um criminoso, pelo amor de Deus. Tá cheio, vamos falar claro, cheio de gente velha, ultrapassada, falando mal de tatuagem. Eu tenho 58 anos, eu não tenho tatuagem nenhuma porque eu não gosto, mas eu entendo o movimento da garotada, tá? Eu entendo que alguém botar, por exemplo, o rosto do guitarrista da banda que ele gosta, isso é uma prova de amor dele para... Vai atrapalhar o quê? É uma prova de amor dele dentro da arte da música que ele gosta. Imagina, vai ferrar um chakra, vai trazer obsessão? Não, agora. Pega e coloca o rosto de alguém ligado a algo pesadaço, não é a tatuagem, é o pensamento que te liga àquela atmosfera. E é claro, cada um faz o que quiser, o corpo é seu, mas
Tatuagens, em geral, não é o problema, é o pensamento associado a elas. E o pensamento, ele molda a forma do corpo astral, ao ponto de uma pessoa nem ter tatuagem no corpo, e quando sai, ter uma tatuagem no corpo astral, uma paratatuagem, criada por plasmagem mental dela. Então, esse tema, procurem no programa lá, Stum, eu fiz um programa sobre tatuagem, inclusive foi atacado por muita gente antiga. Como que você fala? Eu falo isso e repito novamente. A tatuagem é um fenômeno hoje cultural normal, eu mesmo não tenho, não gosto de ter nada no meu corpo, isso é a minha opção, mas eu entendo. Pô, imagina, a pessoa põe uma flor no braço, vai dar obsessão porque botou uma flor no braço? Não, nada disso, tá? Ou botou um mantra Om, ou botou o rosto do Shiva, ou do Krishna, ou de um cristão botar a tatuagem de Jesus no peito, qual é o problema? Então, o problema todo está na ideia associada, e muita gente não percebeu que a questão da tatuagem não é mais um nicho marginalizado antigo. Mudou o parâmetro cultural no mundo inteiro e muita gente ficou estagnada lá atrás e não percebe isso. Agora, o problema, vou repetir, são as ideias associadas às tatuagens. Então, não é o que você põe aqui, é o que você tem aqui. E eu me lembro que um cara danado comigo lá falou assim, mas aí tá... Ele usou a expressão bem religiosa, está conspurcando o corpo, né? Está sujando a obra divina. Que é uma forma de sujar o corpo, enfia um espírito burro ali para ele encarnar e ficar uma vida fazendo besteira. O que vai sujar o corpo é o que você pensa, o que você sente, o que você faz de ruim. Isso suja. Enfia um espírito besta num corpo para viver uma vida aqui, ele vai fazer um monte de lambança e vai sair todo sujo, mesmo que ele não tenha tatuagem nenhuma. Então, o que suja a alma é atitude, não é tatuagem. Por favor. Muito bom. Bom, acho que tem mais uma pergunta que a gente pode fazer e a gente finaliza. O que você acha? Tá, tudo bem. Tá? É do Ricardo Maran. Qual o jeito mais fácil de desbloquear os chakras? Ô, Ricardo, depende do que você está chamando de bloqueio de chakras. Se você está falando um chakra que funciona sem estar ativo, dentro do normal, mas sem estar ativado, ou um bloqueio que esteja causando um problema sério, a pulsação de luz nos chakras é a forma clássica de desbloquear. Mas em alguns casos em que há bloqueios e patologias bioenergéticas, precisa de ajuda de alguém para limpar, aí entra um cristal, aí sim, para um trabalho de cura, alguém aplicando reiki, passe, cura prânica, manipulando energia, mas a pulsação de energia, a movimentação de energia, que é claro, fica complicado explicar isso aqui pela internet, tá? É o que mais ajuda a desbloquear os chakras.